A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que se inscrevam e compartilhem suas redes sociais mais esse vídeo, que a gente comenta vídeos, também fala bastante sobre a Bíblia e também defende a coligação de ataques, né, infundados que levantam sobre a coligação. Nós estamos nessa playlist fazendo uma lista de vídeos comentando pregações, falas do pastor Paulo Júnior, que criticou ferozmente a congregação, até falou que ela não prega o evangelho. Então, é uma pessoa muito conhecida na Bíblia, né, para falar isso. Então, vamos ver, a gente está analisando as falas dele, já deu umas escorregadas aí, a gente já viu nos últimos... Deixa eu pegar meu resuminho aqui. Já deu uma escorregada aí nos últimos vídeos, vamos ver como é que ele se sai nesse vídeo aqui. Vou colocar aqui para vocês, vamos lá. Irmãos, nós passamos boa parte do dia, hoje quase o dia todo, eu e Paul, orando. E não foi uma oração qualquer, foram gemidos, orando, agonizando ante o trono da graça. Porque nós estamos fartos de eventos. É interessante como ele tem uma boa oratória, realmente, você vai ver, até nas expressões do rosto dele, ele utiliza muito bem. Parabéns, tem uma boa oratória. Ele consegue aí buscar prender bem a atenção do público. Esse é o objetivo dele, até no modo de ele se expressar. Daqueles que estão ali em volta se expressam bastante, para tentar prender aí a atenção do público. Parabéns, né? A oratória dele é boa, não dá para falar que não é. Se especializou nisso, deve ter feito algum tipo de curso, ou às vezes não é um curso não, às vezes é um dom natural, às vezes tem pessoas que têm dom da oratória, né? É claro que não acredita em dom, acho que não pode falar do dom aí com ele, né? Então, vamos lá que ele conseguiu abstrair esse tipo de conhecimento. O Brasil é o país que mais realiza conferências cristãs no mundo. Veja como ele está. Veja quem governa esse país. Então, aqui é uma questão complicada você falar de política, né, em meio a no caso aí, um congresso religioso, a autossuficiência das escrituras, porque ele está falando de política. O que tem a ver? Ah, mas tem tudo a ver. Bem, o que é complicado quando você mistura religião e política, né? É você falar que Marx está certo, que para mim, na minha humilde opinião, né, Marx errou feio quando ele fala sobre as religiões, né? Mas quando você vê comentários como esse, você está dando razão para Marx, que Marx via isso, a religião simplesmente como um instrumento de controle de massas, né? Que o operário deveria se libertar, né, da religião, né? Marx até falou que a igreja era o ópio do povo, olha só que coisa, né? Ela está virando um instrumento de controle de massas, né? Não é melhor você deixar que cada um decida o seu destino político? A única coisa que, obviamente, a gente não pode votar é votar numa pessoa que está querendo a extinção do cristianismo, por exemplo. Você não vai votar numa pessoa dessa, né? Ou que está falando que vai fechar as igrejas, ou que é uma pessoa ateu, que realmente político assim no Brasil não existe, que até aqueles que são declaradamente ateus propagam respeito às religiões, né? A única coisa que eles falam é da intolerância religiosa. Então você ficar... Aí ele está fazendo uma clara acusação contra o governo atual, ele é uma oposição ao governo atual. Aqui nesse canal a gente não vai falar vai falar a favor ou contra o atual governo ou qualquer outro tipo de governo. Isso é uma decisão individual. Cada um tem a sua visão política, inclusive estude para tê-la, né? Estude, vai atrás, corra atrás. Veja o que seus políticos estão abordando, né? Para ver se é aquilo que eu falei, né? Se eles não defendem ateísmo, se eles não defendem que tem que se acabar com a religião. Atualmente eu estudo, antes de votar eu faço um estudo, né? Na última eleição, por exemplo, não tinha nenhum partido que defendia isso, pelo menos os principais lá, né, que participavam, né, os que tinham intenções de votos, vamos dizer assim, né?
os que tinham intenção de voto. Então, você ficar fazendo esse tipo de crítica, você está dizendo que Marx está certo, que a igreja é um instrumento de controle de massas, né? Porque, olha só, ele está querendo ou não, ele está influenciando uma grande massa de pessoa que está ali. Olha só, daqui a pouco, não sei se vai mostrar aqui nesse vídeo, mas o palco ali está cheio de pessoas, ele está influenciando aquelas pessoas a votarem contra o atual governo, né? Então a gente não tem que falar nem bem nem mal, isso daí é uma coisa individual de cada pessoa, né? Que você decida quem vai votar ou não. Aqui a gente não tem que defender político A nem defender político B, isso é uma questão sua, você que estude, corra atrás, veja o que o seu político está pregando, aquilo que ele quer fazer, se é uma coisa cristã, você que vai atrás, meu filho, corre atrás, vai lá, né? Mas a igreja, qual que é o sentido da igreja? O que vem em religião? Vem da ideia de, religião veio, acho que do latim religare, que é a ideia de nos religar com Deus. A igreja é lugar para isso, um congresso da autossuficiência das escrituras, tem que falar sobre as escrituras, né? Não falar sobre religião, sobre política. Ele tem que falar sobre as escrituras aí, né? Mas vamos lá, vamos ver aí o que ele vai continuar falando aqui, peraí. Vai lá na Celso Garcia, em São Paulo, e veja o que está plantado lá. Aqui eu também tenho que parar. Celso Garcia é das duas eu pesquisei aqui, que tem mais templos, mas ela é conhecida porque está o templo da Igreja Universal ali. Eu acho assim, ele fez, aí não tem como negar que ele não fez uma crítica direta à Igreja Universal. Eu acho que ele devia preocupar com a igreja dele, né, do que ficar se preocupando com a igreja dos outros. E o nome do congresso ali, ó, tá atrás ali, autossuficiência das escrituras, o que a Universal tem a ver com isso? É meio contraditório ele tá criticando a Universal, né? Principalmente se critica a Universal aí pela teologia da prosperidade que ela prega e tudo mais. Aí, meu cara, me desculpa, eu tava vendo aqui o preço, ó, eu vou até falar, eu vi que o preço mudou desse congresso aí que ele fez, o preço mudou bastante. Tô vendo aqui, ó, até criança eles cobraram lá naquele congresso, estava lotado, hein? E até criança eles cobraram lá. A última vez que eu vi aqui, o adulto pagava R$110 e a criança R$55. Até criança eles cobraram lá. Nem criança teve entrada gratuita. Até criança teve que pagar para entrar nesse congresso aí, né? Adivinha a quantidade de dinheiro que eles não arrecadaram disso. Então, acho, meu caro, é meio contraditório você criticar o Universal, seja lá por que for, e cobrando 110 conto para a pessoa entrar, e até criança vocês taxaram aí. Então, desculpa, é meio contraditório isso. É melhor você focar no que está escrito ali atrás, ó, autoridade e suficiência das escrituras. O meu caro Paulo Júnior se preocupa muito mais com as igrejas dos outros que a igreja dele. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Vamos continuar aqui. Necessitamos do poder do Espírito Santo. E não há um supermercado com a prateleira escrito: vende-se poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo só é conseguido de joelhos, de madrugada, em jejum, clamando a Deus. Eu creio na soberania de Deus, eu creio. É interessante, outra coisa que me põe contraditório, até escrevi uma observação aqui, né, sobre buscar o Espírito Santo. A plateia aí tá cheia, parabéns aí, conseguiram trazer bastante gente aí. Para mim, olha só, vou escrever para não errar tanto português aqui, é contraditório quando alguém, né, no caso aí, o pastor Paulo Júnior, afirma a autossuficiência da Bíblia, defendendo que ela é a última autoridade para a fé e prática cristã, mas simultaneamente adere a doutrinas que não se encontram nas escrituras. Um exemplo disso é o sensacionismo que ele defende. A doutrina aí que postula que os dons espirituais com profecia, cura, cessaram na era apostólica, né? E ele ainda fala da busca pelo Espírito Santo. Olha, meu caro, se você está pregando tanto a busca pelo Espírito Santo, por que você limita o agir do Espírito Santo quando fala que não há mais profecia, que não há mais cura, não há mais línguas?
Você ao mesmo tempo fala, ó, tem que buscar o Espírito Santo, porém, ele não tem liberdade de fazer o que quer na vida do cristão. É o que você faz, né? É, e, bem, eu vou seguir o título do seu congresso aí, né? Que é Autoridade e Suficiência das Escrituras. O ponto central da contradição aí, né? Do título do seu congresso com o que você está falando, é que não há um verso sequer que declare explicitamente o fim dos dons espirituais, né? Então, é profundamente contraditório, e sem Bíblia. Agora eu vou usar a Bíblia, já que o nome do congresso aí é Autossuficiência das Escrituras, eu vou usar as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Efésios 4, versículos 11 ao 13, sugere que os dons, né? Sugere não, dizem que os dons são dados à igreja para a sua edificação e crescimento, até que todos alcancem a unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Algo que claramente não ocorreu até hoje. Então, meu caro, essa insistência no cessacionismo está mais baseada numa tradição fora das escrituras do que dentro das escrituras, o que é paradoxal, né? Você está defendendo aí nesse congresso a busca pelo Espírito Santo, o título do congresso é Autossuficiência da Bíblia, né? Que eu acho que você deveria mudar aí, o título aí desse congresso deveria ser Autoinsuficiência da Bíblia, porque você limita a ação do Espírito Santo, e nem deveria pregar aí a busca pelo Espírito Santo, uma vez que você limita a ação dele. Quer limitar, não que faça isso, né? Ninguém consegue isso. Deus decreta tudo o que acontece, mas nos seus decretos Ele decretou que o seu povo chorasse, orasse, jejuasse, para que Ele visitasse. Então por que você está falando isso? Já que decretou tudo, é um robozinho, vai fazer exatamente isso. Não precisa nem Deus falar, vai ser que é automático. Então, basicamente, só não vai dar ouvidos, né, ao que ele está falando daqueles que não são eleitos, né? Olha só que bonitinho, né? Só não vai dar ouvido àqueles que não são robozinhos, né? Deus não criou robôs. Deus criou uma relação íntima com a sua criação. Ele criou um ser, a sua imagem e semelhança. A pessoa busca a Deus não porque ele é um robozinho pré-programado, né? Sim, eu acredito que Deus fez decretos, decretou sim a eleição, mas daqueles que creram em Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Então não é uma coisa pré-programada, né? Nós temos uma relação íntima com Cristo, nós não merecemos com Deus, perdão. Nós não merecemos o favor de Cristo na cruz, nós não merecemos o que Ele fez por nós. Nós não somos dignos, porém nós buscamos a Deus. E Deus, pela beneplácita vontade dEle, determinou, já que você quer falar de decretos, que a eleição ocorreria em quem? Aqueles que crescem nele, tá? Porque dantes Ele conheceu, e aí sim predestinou. Não foi uma coisa arbitrária, ok? Então nós buscamos a Deus porque nós queremos nos aproximar, nós escolhemos a Deus, tem um processo de busca, a busca pela santificação, pela consagração, por se aproximar de Deus, não uma coisa arbitrária, pré-programada. Você não está falando com robôs, meu cara, você está falando com seres pensantes aí, né? Você está falando de seres pensantes, tem pessoas com cérebro aí, tá? Obviamente, não tem tanto conhecimento das escrituras, porque senão não estaria ouvindo o que você está falando, mas são seres pensantes, limitados, né? Porque não estudam as escrituras da maneira que deveriam estudar, mas são seres pensantes, não são robôs, tá bom? Você está falando com pessoas, com seres pensantes. Tasse a terra e sarasse ela. Vou só dizer. Interessante como ele faz o gestual do rosto, né?
O cara, realmente, ele é muito bom na questão da oratória, até na gesticulação. O Paul Washer, acho que é Paul Washer ali atrás, está ajudando bastante. Realmente, eles são muito bons nessa questão aí. Parabéns aí, sensacional. O que ele fala com o rosto dele, até os movimentos da mão dele, os dois ali do fundo, principalmente o Paul Washer, está ajudando bastante. Parabéns. Uma coisa, você não errou quando escolheu vir nessa conferência. Ele não escolheu, ele é um robozinho, de acordo com vocês. Está pré-programado que ele fosse aí. Então ele não escolheu, meu caro. Não foi uma escolha. Foi já pré-determinado, ele é um robô. Né? Deus, ele é formado em ciência da computação, né? Ele programou aí as pessoas estão fazendo o que estão no comando deles ali, eles não têm uma escolha. Esse é só o primeiro dia, só a primeira noite. Deus abençoe. Não durma hoje sem ter um momento de oração. Deus abençoe. Amém. Um bom conselho aí, tá bom? Mas assim, é muito interessante. Realmente, ele tem uma boa oratória, mas eu prefiro que o Espírito Santo movimente o povo na igreja. Eu não defendo que a pessoa precise de utilizar de todas essas técnicas de oratória para prender a atenção do povo. Eu prefiro que Deus movimente o coração de cada um, né? Prefiro que o Espírito Santo faça isso. Se eu sentir uma emoção, que seja movido pelo Espírito Santo, né? E não porque eu estou achando lindo, bonito como a pessoa está falando, ou como ela está gesticulando. Eu prefiro que Deus faça isso. Tá bom? Mas essa é só a minha opinião. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.